Começar, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma webconferência. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Karina, professora da UFES e responsável, coordenadora do Teleeducação. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos e dizer que é muito importante essa participação de vocês. Se vocês quiserem sugerir outro tema de uma webconferência, fiquem à vontade, tá? Que esse é o nosso canal de comunicação. Eu gostaria de apresentar, então, novamente, o Dr. Alexandre Salles. Ele esteve conosco aqui há 2 semanas, e hoje o tema de sua web será pré-natal. Lembrando que todas as webconferências, elas são gravadas e podem ser acessadas depois no site do Telesaúde. Tá certo? Qualquer dúvida, questionamento, contribuições podem ser enviadas através do chat. Tá? Então, eu gostaria que todos participassem. Mais uma vez, agradeço a presença aqui do Dr. Alexandre e vou passar agora, então, a palavra para que ele possa começar a sua web. Então, como eu estava dizendo, boa tarde a todos. Perdão pelo atraso e vamos fazer valer a tarde hoje para a gente discutir sobre o pré-natal. Primeiro, por que falar sobre o pré-natal? Nos últimos 10 anos do Espírito Santo, a gente vem apresentando uma média de nascimentos de 52.900 crianças vivas. Desses nascimentos, 34 mulheres morrem a cada ano, 591 fetos morrem a cada ano nesses 10 anos e 530 crianças com menos de 28 dias também morrem. Esse número é pelo menos 5 vezes mais do que poderia ser. A morte materna no Estado do Espírito Santo acontece em 60% das vezes até o nascimento e 40% das vezes depois do parto. E a mortalidade natal se divide em 30% de mortes no primeiro dia de vida, 42% na primeira semana de vida, excluindo o primeiro dia, e 26% entre o 7º e o 28º dias de vida. É importante lembrar que as mortes neonatais que acontecem até o 7º dia de vida muitas vezes se relacionam a questões obstétricas. Então, 70% das mortes neonatais que ocorrem no Espírito Santo possivelmente estão relacionadas com questões obstétricas, ou de assistência pré-natal ou de assistência ao parto. Existem alguns fatores diretamente relacionados com a mortalidade infantil, muito bem estabelecidos pela literatura. Prematuridade, infecção perinatal severa e asfixia. É importante lembrar que a asfixia, entendida como índice de Apgar abaixo de 7 no 5º minuto, 85% das vezes acontece antes do trabalho de parto iniciar. Então, muitas vezes, quando nasce uma criança que a gente faz um diagnóstico de asfixia perinatal, a gente imediatamente se inclina a indicar o momento do nascimento como tendo sido o momento responsável pela ocorrência da asfixia. Todavia, também já é estabelecido que essa asfixia, em 85% das vezes, ocorre antes do trabalho de parto começar, portanto, ainda durante o pré-natal. Antes de falar de pré-natal, é importante dar uma lembrada sobre a importância da consulta pré-concepcional. No Espírito Santo, como a gente já conversou, na verdade no Brasil, mais ou menos 2/3 das gestações não são planejadas. E a estimativa é que metade dessas gestações não planejadas também são indesejadas. Então o atendimento pré-concepcional é importante porque é possível fazer redução do número de gestações não desejadas e de abortamentos inseguros, diminuição do número de cesarianas realizadas para a lequeadura tubária. É importante para a gente aumentar o intervalo intergenésico, isso aumenta a segurança da gestação e do parto, e também possibilita um planejamento da gestação. O objetivo do pré-natal é, portanto, assegurar o adequado crescimento e desenvolvimento fetal, contribuir para o nascimento seguro e abordar nas consultas aspectos psicossociais, atividades educativas e preventivas no ambiente materno. Segundo o OMS e o Ministério da Saúde, existe um mínimo de consultas que valem a pena ser feitas durante o pré-natal e o número de 6. Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Mas a Federação Brasileira de Ginecologia, em consenso com a literatura internacional, advoga que as consultas devem ser feitas a cada 4 semanas até a 28ª semana de gestação, a cada 2 semanas até a 36ª sexta semana de gestação
e semanal a partir daí até o parto. É muito importante lembrar que não existe alta do pré-natal. Uma gestante que faz 37, 38, 39 semanas, ela precisa continuar retornando ao pré-natal até o nascimento. Essa história de que você com 37 está de alta daqui para frente, qualquer coisa que você sinta procura a maternidade, isso está equivocado, é um grande erro. E expõe demais as gestantes a situações indesejadas, os fetos também. As características do bom atendimento pré-natal, de acordo com o Ministério da Saúde. A gestante precisa ser precocemente captada, isso quer dizer, a chegada dela ao pré-natal deve ser com uma idade gestacional inferior a 12 semanas. É importante garantir à gestante os recursos humanos e físicos necessários à atenção pré-natal, então precisa ter assistente, médico, enfermeira, agente comunitário, um ambulatório que tem que ter maca, que tem que ter esteto, que tem que ter esfigmo, que tem que ter exame de laboratório acessível e que o acesso retorne depois dos resultados dos exames. Promover a escuta ativa da gestante e de acompanhantes. Muitas vezes, conversando com parturientes, a gente pergunta como foi o pré-natal e ela diz que as consultas são divididas mais ou menos em 3 módulos. Tem uma consulta para conversar com ela, tem uma consulta para pedir e ver resultado de exame e tem uma consulta para poder examinar. Se a gente entender, então, que o Ministério pede uma média de 6 consultas, ela vai conversar com o assistente em 2 das 6 consultas, vai ser examinada em 2 das 6 consultas e em 2 das 6 ela vai ser solicitado exame e visto o resultado de exame. Não é assim. Tudo tem que estar embutido na mesma consulta, nas 6 repetições, ou segundo a Febrasgo, em número maior. É importante garantir o acesso à gestante, oferecendo a ela um transporte público gratuito, oferecendo a ela uma porta aberta de posto de saúde, ou de unidade básica de saúde, e também de hospital, maternidade e casa de parto. É importante realizar o pré-natal do parceiro. Ele precisa receber informações que vão fazer diferença na hora da balança sobre como ele vai poder ajudar durante a gestação, durante a identificação do início do trabalho de parto, e se ele for o acompanhante dela no trabalho de parto, ele vai poder confortar e favorecer essa passagem de uma mulher não mãe para mãe com mais serenidade. É importante garantir o acesso à unidade de referência especializada caso seja necessário, orientar sobre vantagens e desvantagens do trabalho de parto e parto fisiológico. Essa é uma medida importante para reduzir a taxa de cesariana no Brasil, considerando inclusive que o grande grosso do componente das indicações de cesariana no Brasil e no mundo hoje são de gestações de baixo risco. É importante, quando possível, promover a visita à maternidade prévia ao hospital e apresentar durante as consultas também quais são os direitos das mulheres no ciclo grávido puerperal. Lembra que nem só de direito vive uma gestante. A importância da participação dela, assumindo a responsabilidade dela durante o pré-natal, também precisa ser dita para ela. Bom, o que fazer numa consulta de pré-natal, portanto? Primeiro, identificar se a mulher está grávida ou não. Muitas vezes no plantão a gente encontra com algumas pacientes que começaram o pré-natal tardiamente porque dizem que foram, embora tenham ido cedo a uma consulta pré-natal, ela só começou o pré-natal depois de fazer um beta-HCG. Às vezes isso acontece com 20, 22, 23 semanas, quando já tem BCF, já tem útero palpável, já tem um movimento fetal presente, e as pessoas perdem um tempo de iniciar o pré-natal por conta da necessidade de ter um beta presente. São sinais de presunção de gravidez: atraso menstrual em mulher em idade fértil, algumas manifestações clínicas como náuseas, vômitos, tontura, cialorreia, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência. E modificações anatômicas: aumento do volume das mamas, aumento da sensibilidade mamilar, o aparecimento dos tubérculos de Montgomery, que são uns carocinhos que ficam no entorno do mamilo, a presença de colostro, a alteração da coloração de vulva, vagina e de colo uterino. Conversando com a mulher e observando esses sinais, é possível suspeitar da presença de gravidez. Sinais de probabilidade são sinais que dão a gente um pouco mais de certeza do que os sinais anteriores. Amolecimento do colo uterino, seguido de aumento do volume uterino, paredes vaginais edemaciadas e com maior vascularização, e positividade de HCG no soro materno, entre 8 e 9 dias a partir da fertilização, do atraso menstrual. E os sinais de certeza: presença de batimento cardíaco fetal, que pode ser percebido com sonar Doppler a partir de 12 semanas e com 20 semanas com o uso do PNAR. Percepção de movimentos fetais facilmente reconhecíveis na paciente não muito pesada, a partir de 18, 20 semanas de gestação. E uma ecografia endovaginal, que pode mostrar o saco gestacional a partir de 5 semanas de gestação, e a atividade cardíaca fetal a partir de 6 semanas de gestação.
Sempre que for feito um diagnóstico de gravidez, essa paciente precisa ser cadastrada no CIS pré-natal. O que fazer na primeira consulta? Primeiro, receber, acolher a gestante. Ela precisa se sentir confortável nesse atendimento, porque a partir daí ela vai querer voltar ou vai abandonar a assistência. É importante na primeira consulta, através da conversa com a mulher, calcular o risco gestatório dela, que pode ser feito através da inquisição sobre com informações sobre a idade dela, estado marital, ocupação laboral, número de filhos prévios, antecedente de abortamento, antecedente de filho morto, antecedente de prematuro, antecedente de natimorto ou de neomorto. Tudo isso faz a construção do risco gestatório acontecer. Oferecer a essa mulher o cartão da gestante. Nele é imprescindível preencher a identificação da mulher com endereço e telefone de contato, número do cartão SUS e o hospital de referência, que é onde ela deve procurar caso sinta algum desconforto durante a gestação em horário que não possa ser atendido na unidade básica de saúde. Oferecer o calendário de vacinas, orientar sobre o calendário de vacinas e atualizar também o calendário de vacinas. Solicitar os exames de rotina e orientar sobre participação nas atividades educativas da unidade de saúde, que pode ser feita na própria unidade, em escolas, associações comunitárias. Bom, o que conversar com uma gestante na primeira consulta? Dados sobre a gestação atual. Quando ela menstruou a última vez, a partir daí fazer o cálculo da idade gestacional e a data provável do parto. A partir daí também fazer o calendário de consultas dessa gestante até o fim da gravidez. Antecedentes pessoais, físicos, se ela tem doença, se ela tem alteração física, se ela tem alteração mecânica, emocionais, se ela tem depressão, doenças da esfera psíquica, exposição ambiental, laboral, agentes físicos, químicos, mecânicos, hábitos sexuais sobre higiene e promiscuidade para que possam eventualmente serem corrigidos de modo a minimizar riscos para a gestação. Antecedentes ginecológicos como época da primeira menstruação, época da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais, para fazer uma triagem comportamental sobre riscos de DST, ocorrência anterior de cirurgias uterinas, caso sim, que tipo de incisão uterina foi feita, se foi uma incisão longitudinal, uma incisão transversal, isso muda na hora da assistência ao parto. Antecedentes obstétricos, a avaliação da ocorrência pretérita de pré-termo, baixo peso, natimorto, neomorto, cesarianas, gravidez desejada, planejada, uso de medicamentos, uso de drogas, antecedentes vacinais, antecedentes familiares, sobretudo de doenças com penetração gênica, como diabetes e algumas anomalias congênitas, hipertensão também. Bom, avaliando então a anamnese da paciente e calculando o risco gestatório, a gente vai fazer a solicitação dos exames complementares ao atendimento de primeira consulta. Tipagem sanguínea RH, cumbis indireto se o RH for negativo, hemograma para avaliar a hemoglobina, série branca, a glicemia de jejum, o VDRL, o HIV. Tóxico, IgM, IgG, HbS-Ag, exame de urina e urocultura e, eventualmente, ecografia, colpostologia oncótica, caso ela não esteja atualizada, o fluxograma vaginal para pacientes que têm um comportamento sexual inadequado, protoparasitológico de fezes e eletroforese de hemoglobina para pacientes que você tem uma suspeita de que sejam portadores de anemia falciforme. Bom, então uma gestante que quando você faz a solicitação do grupo sanguíneo RH, nas portadoras de RH positivo, elas são classificadas como de baixo risco. Nas mulheres RH negativos, cujo parceiro são RH positivo ou o parceiro tem um RH ignorado, deve ser oferecido a ela a testagem do cumbis indireto, que são os anticorpos irregulares, a cada 4 semanas. Com persistência desses exames do cumbis indireto com valor negativo, ela é classificada como de baixo risco. Mas é importante lembrar que esse exame tem que ser repetido a cada mês. Uma vez que esse exame for positivado, essa gestante ela precisa ser referida a uma unidade de acompanhamento especializado, de acordo com o protocolo de assistência regional. A hemoglobina acima de 11, fazer a suplementação de sulfato ferroso, um comprimido ao dia, quer dizer, 40 mg por dia. Uma hemoglobina entre 8 e 11, fazer o tratamento da anemia dela, repetir a série vermelha com 2 meses. Se a anemia estiver mantida, enquadrar a paciente no protocolo de assistência, encaminhando para um pré-natal de alto risco. Imediatamente, se a hemoglobina for inferior a 8, encaminhar para um protocolo de assistência conforme regional.
O VDRL da paciente, se for negativo, deve ser repetido com 30 semanas de gestação. Se for negativo, repetir durante o parto. Repetindo com 30 semanas, se for positivo, tratar, fazer o controle de cura e testar o comunicante também. É importante lembrar que, eventualmente, muito eventualmente, pode ser possível a existência de mais de um comunicante. Buscar os comunicantes e tratar. Se na primeira consulta o VD já for positivo, ela tem que ser tratada, tem que ser buscado e testado também os comunicantes. O HIV 1 e 2 deve ser feito o aconselhamento pré-teste. Se for negativo, repetir no terceiro trimestre próximo ao parto. Se for positivo, fazer o aconselhamento pós-teste e encaminhar para assistência de alto risco para fazer a confirmação e, eventualmente, o atendimento especializado dessa gestante. A hepatite B, se a testagem for negativa, observar o calendário vacinal e, se necessário, atualizar o calendário vacinal para a hepatite B. Se for positivo, fazer o aconselhamento pós-teste e encaminhar para o protocolo de assistência. Para a hepatite C, igual a hepatite B. Negativo, aconselhamento pós-teste. Positivo, aconselhamento pós-teste e encaminhar para protocolo de assistência. Toxoplasmose é um pouco confuso e muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade na condução de uma gestante que converteu a sorologia para toxo. Vou tentar resumir situações mais comuns, embora nem sempre apareçam para a gente. A gente sempre vai pedir o IgG e o IgM para toxoplasmose. A combinação de resultados possíveis será IgG positivo com IgM negativo. Vamos entender que essa gestante é uma gestante imune à toxoplasmose e que, portanto, deve ser acompanhado com uma gestante de baixo risco. A atenção deve ser feita para o caso. Se essa paciente for imunodeprimida, é possível que aconteça a soroconversão. Então, se ela for um paciente oncológica que tenha feito quimioterapia, ou se for tuberculosa, ou se for HIV positivo, é importante que a sorologia seja repetida a cada 4 semanas. Um paciente que tem IgG e IgM negativo, ela é entendida como sendo um paciente suscetível à infecção para toxoplasmose. O investimento, portanto, passa a ser em prevenção primária de contaminação. Alimentação, verduras bem lavadas e carne muito bem passada. A sorologia precisa ser repetida a cada 4 semanas até o termo gestatório. Paciente com resultado IgG e IgM positivos, se trata de uma infecção recente, uma alternativa é fazer a dosagem da avidez da IgG, que, se for baixa, confirma um diagnóstico de toxoplasmose. Ela deve, portanto, ser encaminhada para um protocolo de assistência que vai investigar a ocorrência de infecção fetal e propor, portanto, tratamento combinado para a mãe e para o feto. Uma paciente com IgG negativo e IgM positivo deve ser entendida como infecção recente, iniciar a espiramicina, repetir a sorologia e, se for positivo, encaminhar para o protocolo de assistência. mg. Hemoglobina menor do que 8, entre 8 e 11 é uma anemia, deve ser tratada com 200 mg de ferro elementar. Um comprimido tem 40 mg, multiplicando por 5 dá 200. Essa é a dose dela por dia. Você pode fazer isso 2, 10 horas da manhã, 3, 4 horas da tarde, orientando a ela que ela pode ter um pouco de distensão, flatulência, eventualmente uma epigastralgia, uma dispepsia, flatos com odor muito fétido e fezes muito enegrecidas. Isso é esperado para um tratamento de anemia com uma dose de ferro dessa monta. A rubéola, a testagem para IgG e IgM também. E o perfil de resultado pode ser IgG positivo com IgM negativo. Essa paciente é uma paciente imune e deve ser entendida como sendo uma gestante de baixo risco. Uma gestante com IgG e IgM negativo é uma gestante suscetível, prevenção primária. Contato com crianças expostas, contato com pessoas expostas à rubéola. Esse exame pode ser repetido a cada 4 semanas para as pessoas suscetíveis. Como tem uma baixa endemia, o Ministério não recomenda que seja feita a triagem para a rubéola, até porque o tratamento na gestação não há. A importância do diagnóstico se baseia muito mais na orientação sobre as consequências da rubéola e a preparação para chegar a esse bebê, que pode nascer pré-termo, com dificuldades auditivas, cardíacas e, eventualmente,
essas alterações cardíacas disruptivas podem ser cirúrgicas. Então, seria bom que ele nascesse num hospital que pudesse fazer a correção da alteração cardíaca ao nascimento, se possível. Claro, também dependendo do tipo de alteração cardíaca. Outro resultado para a rubéola seria o GG-IgM positivo, configurando o diagnóstico de infecção. Ela pode ser encaminhada por um protocolo de assistência a alto risco. Existe uma diferença aí, Jackson, que é uma hemoglobina de 11 e uma menor do que 11. Uma menor Temos do que 11, outra pergunta do Jackson, um ferro sérico, de Anchieta. Se você puder responder agora, Alexandre. Medicamentosa, você pode fazer só alimentar. E de fato, para um paciente assim, se você toma a opção de fazer um tratamento medicamentoso considerando uma perversão alimentar, uma dose de 40 a 120 é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. A citomegalovírose é uma outra doença que a gente pode lançar mão de fazer a triagem na gestação considerando a dificuldade de tratamento. O tratamento da citomegalovírose na gestação é feito através de ganciclovir, que muitas vezes não é acessível e eventualmente não tem um resultado adequado. O perfil aí da busca fica pareado com o que a gente faz para a rubéola. Fazer um diagnóstico no pré-natal para poder preparar a recepção desse bebê. Diabetes na gestação. Esse é um tema muito controverso, assim, para quem estuda a síndrome metabólica na gestação, a gente percebe que mais ou menos a cada 2, a cada 3 anos aparece um critério novo de diagnóstico para o diabetes na gestação. Um grupo internacional recentemente propôs, a partir do estudo APO, que o ponto de corte para glicemia de jejum no pré-natal seja de 92, não de 95, não de 105, não de 115, como já foi anteriormente sugerido pelo Ministério, pela Sociedade Brasileira e até pela Sociedade de Ginecologia Internacional. Hoje, o que a gente assume na Universidade Federal, a despeito do que o Ministério diz, é que o ponto de corte para glicemia de jejum na gestação é de 92. Essa glicemia deve ser feita universalmente na primeira consulta, e se for menor do que isso, ela deve ser confirmada, essa ausência de diabetes, em torno de 24 a 28 semanas, com um TTJ de 50 gramas. Pacientes com resultado inferior a 153 é um resultado normal, acima de 153 é um resultado positivo para diabetes, deve ser, portanto, enquadrado na assistência pré-natal especializada. Então, olha a mudança aí que aconteceu segundo esse parâmetro. De 95 caiu para 92 o jejum, e o TTJ de 143 subiu para 153. Na verdade, o que se consegue fazendo essa modificação no teste é ampliar a sensibilidade do diagnóstico para diabetes, embora com uma predição menor. Mas, de qualquer sorte, observando uma glicemia em torno de 92 para cima e um TTJ acima de 153, a ocorrência de macrosomia fetal é muito grande. E a macrosomia fetal é um marcador muito importante da ocorrência de síndrome metabólica. Acredito que não em muito tempo a gente vai começar a não conversar mais sobre diabetes e sim sobre síndrome metabólica especificamente. Então, para gestante que sofre de obesidade, que tem uma glicemia acima de 92, ou que tem antecedente de macrosomia, ou de várias perdas repetidas, elas vão ser enquadradas no diagnóstico de síndrome metabólica, que vai fazer a prevenção da macrosomia que traduz disfunção placentária. Hoje, portanto, por enquanto, uma glicemia de jejum tem um corte como 92 e o TTGO em torno de 24, 28 semanas vai ter um corte de 153. Uma alteração aí é suficiente para encaminhar para protocolo de alto risco. Alexandre, nós temos uma pergunta que veio lá de Pinheiros. Doutor Alexandre, no caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, o valor de glicemia está em 85 para solicitar o TTGO. Qual referência que está o valor de 95? Que já foram, né? Já foi 115 quando eu era aluno, por exemplo, mas isso já tem... Eu não posso falar quanto tempo, não, porque vai ficar mal para mim.
Já foi 115, já foi 98, já foi 95, 85, mas agora é sugerido 92. Mas 92 já é para diagnóstico de síndrome metabólica da gestação. Então todo mundo na primeira consulta precisa fazer a glicemia. Ponto. Isso está resolvido. Quem vai fazer o TTGO? O rastreio é universal. Não é só para quem tem uma glicemia alterada acima de 85, por exemplo, não. Quem tem 92 tem um diagnóstico metabólico. Ponto. Acabou a conversa. Quem não tem uma glicemia acima de 92, maior ou igual a 92, vai fazer o TTGO com 24 e 28 semanas. Ficou claro? Ok. Agora, por outro lado, um paciente que tem todos os estigmas de diabetes, você olha assim e você fala, nossa, tem cheiro de diabetes, tem cara de diabetes, tem corpo de diabetes, tem vida de diabetes, tem história de diabetes, e os exames estão dando rotineiramente negativos para pesquisa de diabetes. Não impede que você continue repetindo os exames a cada 4 semanas ou cada 15 dias, dependendo do perfil e da idade da gestação. Então, se você tem um paciente que tem uma glicemia de 90, por exemplo, é muito próximo do corte, faz um TTGO, está em 148, está muito próximo do corte, mas de qualquer forma são testes negativos, né? 90 de glicemia e 150 de TTGO está negativo, mas ela tem sobrepeso, tem macrosomia, eventualmente tem polidrâmio, continua procurando para confirmar o diagnóstico. Entendeu? Não é que ela, porque ela tem 1 ou 2 exames negativos na pesquisa, mas se ela manifesta toda a possibilidade, a gente tem que pesquisar até o fim. Repetindo exames. Então vai ser o TTGO, o teste de eleição. A gente pode fazer uma curva glicêmica também, mas dá muito trabalho. Você precisa internar a paciente, fazer o jejum, fazer 1, 2, 3 horas e avaliar os valores alterados. Às vezes, dependendo de onde a gente está, é muito difícil fazer isso, porque eventualmente em alguns lugares a gente não tem nenhuma unidade de saúde hospitalar para poder fazer internação dessas pacientes. Bom, com relação à urina na primeira consulta também, o EAS e a urocultura. O EAS pode estar normal, ele pode ter nitrito presente, isso é um diagnóstico de infecção, o tratamento é por antibiótico terapia. Piócitos, a gente fica em dúvida se ela vai ter piócitos sem nitrito. A questão é, essa piúria é por infecção ou é por contaminação vulvar? O ponto de corte aí, portanto, para a quantidade de piócitos é acima de 20 unidades de piócitos. Acima de 20, infecção, tratar. Abaixo de 20, repetir o exame. Hemácias na urina pode se associar com infecção urinária, como também pode se associar com litíase urinária. Os dois cursam com disúria. A infecção pode não cursar com febre, se for uma cistite, uma infecção urinária não complicada. O que vai contribuir aí para fazer o diagnóstico, portanto, vai ser a urocultura. Cristais podem se associar com litíase. Acompanhamento para litíase vai ser hiperidratação. Se a cultura vier positiva, o antibiótico é guiado a partir do antibiograma. Uma infecção urinária que se repita na gestação, o controle de cura deve ser feito 2 semanas depois do fim do tratamento. Então você prescreveu o antibiótico para a paciente a partir do antibiograma, ela tomou o antibiótico, é importante lembrar que ela tem que tomar todo o antibiótico em todos os horários. A não observação dos horários regulares do uso de antibiótico faz pôr em terra o tratamento, não vai ter um resultado, não vai ter cura. O controle de cura deve ser feito 2 semanas depois do fim do uso do antibiótico. Prestem atenção, é muito importante quando a gente orienta a pessoa a tomar um antibiótico, que a gente escreva no receituário os horários que ela vai tomar. Não é incomum, a gente encontra pacientes assim. Ela estava tomando antibiótico que sabidamente a gente toma a cada 6 horas. Daí então ela fala assim pra gente, estava tomando antibiótico? Tava. Qual que a senhora tomou? Eu tomei antibiótico bola preta, por exemplo. Como é que a senhora tomou esse antibiótico? Eu tomei de 6 em 6 horas. Que hora a senhora tomou esse remédio? 6 da manhã e 6 da noite. Tá errado, ela não tratou. Eu tomei 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Tá errado, ela não tomou a dose da meia-noite também. Não é incomum que isso aconteça. Então é muito importante a gente enfatizar que o tratamento precisa ser rigoroso. Lembrando que infecção urinária é uma das causas importantes de coriomionite, infecção fetal, parto prematuro, óbito fetal, óbito neonatal, eventualmente uma sepsis puerperal com óbito materno. Uma das 3 principais causas de morte materna no Brasil é a infecção. Muitas vezes ela está associada com a infecção urinária. Uma causa importante de morte fetal e neonatal no Brasil também é infecção fetal, que muitas vezes, exageradamente, está associado com infecção urinária. Não é possível para a gente, em nenhum momento do pré-natal, negligenciar uma infecção urinária. Tomem muito cuidado, respeitem muito a queixa urinária.
O ultrassom. O ultrassom é o que toda gestante quer fazer. Ela não quer fazer hemograma, ela não quer fazer AS, ela não quer fazer urocultura, ela não quer fazer glicose, ela não quer fazer TTG porque TTG deixa ela enjoada, faz ela vomitar, mas ela quer fazer um ultrassom a cada consulta. É claro que é fácil de entender por que ela quer fazer. É muito bonitinho a gente ouvir o coração do bebê batendo, é muito bonitinho a gente ver o neném mexendo, mas isso traz pra gente, de modo geral, muito pouca informação para construir um diagnóstico de risco gestatório. O Ministério, portanto, a partir daí, julga não absolutamente necessária a realização de ecografias durante a gestação. Para os que defendem, ela pode ser feita com menos de 10 semanas para avaliar, primeiro, a presença de gestação intrauterina, afastando, portanto, uma gravidez ectópica. Entre 11 e 13 semanas de gestação, um endovaginal para avaliar também o perfil genético do bebê, quer dizer, a morfologia genética do bebê, avaliar a translucência nucal, o ducto venoso e o osso nasal. Com essa triagem negativa, ficam excluídos aproximadamente 95% de risco para doença genética fetal. A ecografia morfológica deve ser feita entre 20 e 24 semanas. Ela vai demonstrar a adequada ou inadequada construção física do bebê. Se ele tem 2 mãos, se em cada mão tem 5 dedos, se cada dedo tem 3 falanges, se ele tem 2 braços, se tem 2 pernas, se tem coração com 4 câmaras, o cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, medula, coluna, aberta, fechada. Ele vai descrever, portanto, a anatomia do bebê. Isso vai nortear para a gente a necessidade ou não, primeiro, de uma assistência de alto risco e de um parto de alto risco voltado para a necessidade de uma cirurgia pediátrica ao nascimento, por exemplo, na gastrosquise, na defeito bineural, com meningocele, meningomielocele. 34 semanas, a gente pode fazer também um ultrassom obstétrico que vai demonstrar para a gente o crescimento do bebê, o volume do líquido amniótico e o local da placentação, como também a profundidade da inserção placentária, podendo ajudar a gente a afastar a ocorrência de acretismo, de hipercretismo placentário, que são situações que expõem a mulher a riscos pós-parto por atonia uterina, por hemorragia pós-parto. Desculpa, gente, estava sem áudio. O Jackson de Anchieta, ele realizou outra pergunta. O município de Anchieta pactuou no ano de 2012 com a solicitação de 2 outras para gestantes de baixo risco e pelo menos 4 a gestantes de alto risco. Isso procede ou tem justificativa? Eu escolheria aí o morfológico genético com 11 semanas e meia e o morfológico com 20 e 24 semanas. Ponto. A partir daí você tem muita segurança para fazer uma condução de um crescimento fetal, de formação fetal. Tá ótimo isso. De fato, você pode lançar mão do 3º ou do 4º até. Para gestantes de alto risco, aí, meu amigo, é um pouco complicado você pontuar a quantidade de exames que uma gestante pode fazer, porque vai depender do motivo do risco gestacional dela. Ela pode ser uma paciente com diabetes, ela pode ser uma paciente com lúpus, ela pode ser uma paciente com anencefalia, ela pode ser uma paciente com restrição de crescimento fetal. Então, assim, a depender do motivo do risco gestacional, que a gente vai depender da necessidade de um ou mais exames de ultrassom, que eventualmente podem ser necessários do acompanhamento por um Doppler. As pacientes que têm perversão de irrigação placentária, que são as de vasospasmo, o modelo de crescimento fetal restrito, às vezes tem uma necessidade um pouco maior do que 4 exames. Mas isso é caso a caso. O que pode ajudar a gente a nortear a quantidade de exames para o final da gravidez é a altura de fundo uterino, por exemplo. O fundo uterino bem avaliado e bem comparado pode predizer a ocorrência de crescimento fetal restrito em até 85% das situações de crescimento fetal restrito. Então, a depender do risco gestacional, você pode precisar de 1, 2, 3, 4 ou mais exames do que isso. Entenda que se houver gravidade fetal numa idade gestacional onde a viabilidade fetal ainda não existe, por exemplo, uma criança que com 25, 24 semanas já apresenta uma restrição grave, tem um oligodrâmino importante, a forma que você tem de fazer o segmento dessa gestante, desse feto, é através de um Doppler venoso que eventualmente precisa ser semanal.
Se ela está com 25 semanas, você vai alcançar 30 semanas, só por início você já teve necessidade aí de 5 exames antes de 30 semanas. Então, assim, de fato, depende do risco gestacional. Entendeu? Mas, a princípio, assim, vocês estão com uma quantidade boa de exame para fazer. O ruim da quantidade é a limitação. Às vezes a gente precisa fazer um pouco mais. Agora, claro que a gente também pode ter um pouco de juízo e nem sempre usar tudo que a gente tem, porque, de fato, muitas vezes não é necessário. Pode conversar um pouquinho, eu acho, né? Gilmar, você perguntou. Alexandre, estão chegando várias perguntas. Você prefere responder depois ou agora? Não faz. Você prefere não tem o que fazer. Continuar a web? Se a gente puder pagar privado, ele vai pagar privado, mas não é o modelo ideal de assistência, né? Isso deveria estar coberto pelo SUS quando necessário for. Mas, de fato, a sociedade brasileira ela não tem um consenso ainda sobre a imperiosidade da solicitação de morfológico. Por isso o Ministério se abstém da obrigação de pagar por esse exame. Não existe um consenso sobre se vale a pena o custo-benefício, entendeu? Para esses bebês. O importante para a gente que está habituado a fazer o alto risco, a gente se acostuma com o uso do exame. E triar se ele tem malformação ou não vai ajudar a gente depois na assistência ao parto. Mas uma prevalência de malformação congênita no Espírito Santo hoje é de 1,1%. Não é uma coisa muito grande, e esse 1,1% também considera as anomalias de muito baixa complexidade, por exemplo, um dedinho extranumerário. A prevalência de doenças malformativas cirúrgicas é pequena. Você pode fazer um pré-natal com qualidade sem ter a morfológica. Se eu tivesse que escolher um ultrassom para fazer, eu faria entre 11 e 13 semanas, porque a gente consegue datar bem a gestação e afastar as principais anomalias genéticas, entendeu? 100 é igual semana. Ok. Bom, fizemos a primeira consulta, a primeira entrevista, a primeira solicitação de exames. Ela vai retornar para as consultas subsequentes trazendo os exames. A gente já ponderou sobre como fazer ante cada resultado. Resta, portanto, entender o que fazer em cada consulta, além de ver os resultados de exames. Uma anamnese sucinta sobre como ela está e como ela passou desde a última consulta. O que mudou na vida dela, se ela teve glipotímia, se ela consegue trabalhar, se ela consegue dormir, se ela está ativa, se ela está participando da vida dela. Calcular a idade gestacional, verificar a evolução ponderal, verificar a evolução do crescimento de fundo uterino, comparando com os meses anteriores para saber se está adequado. Verificar e atualizar o calendário vacinal. Revisar, atualizar e comparar os dados do cartão de gestante e da ficha de pré-natal. Uma coisa muito importante, pessoal, não adianta a gente vir a cada consulta atender uma mulher, pesar, medir a pressão, ver o fundo, ouvir o BCF e não comparar com os meses anteriores. Como também não adianta a gente pedir um ultrassom que vem lá com a biometria do bebê e não comparar com os valores considerados normais para a idade da gestação. Pré-natal, ele precisa ser um acompanhamento de comparação. Comparando hoje com o que estava ontem e comparando hoje com o que é média para esse período de hoje. É assim que a gente consegue fazer um diagnóstico de alterações de crescimento fetal que são grandes marcadores de que a gravidez não vai bem. Um bebê que cresce conforme o adequado para o tempo de gestação, provavelmente uma gestação muito boa. Um bebê que não cresce o abdômen ou que cresce demais o abdômenzinho dele, provavelmente é uma criança que está sem glicogênio ou sem oxigênio e, por outro lado, com excesso de glicogênio ou de oxigênio. Pensando, então, síndrome metabólica para crescimento excessivo e pensando em vasoespasmo para crescimento fetal restrito. Colagenose, insuficiência renal, pré-eclâmpsia, que mesmo não manifestando ainda, pode ser que em algum momento gere um quadro um pouco mais aflorido. E aí, por conta disso, uma vez que a gente consegue fazer a comparação, a gente vai então, a cada consulta, reavaliar o risco gestacional da paciente. A cada consulta esse risco pode aumentar ou se manter. Se aumentar, identificar qual é o valor, o fator de risco e encaminhar para assistência de pré-natal de alto risco. Como fazer uma avaliação sobre como anda a alimentação materna, a avaliação materna? Primeiro, aferir o peso. Uma gestante normalmente ganha
mais ou menos 400 gramas por semana no segundo e terceiro trimestre de gestação. Um ganho ponderal maior do que esse ou menor do que esse só pode ser tolerado. Maior do que esse se a mulher for desnutrida. Menor do que esse se a mulher tiver sobrepeso ou obesidade. Mas se for uma paciente eutrófica, um ganho ponderal insuficiente ou exagerado podem ser as primeiras manifestações de diabetes, pré-eclâmpsia, colagenose, trombofilia, anticorpo antifosfolípido. Então isso tem que ser avaliado e comparado. Não adianta só pesar, a gente tem que calcular se o peso está sendo incrementado de forma suficiente. E isso através do índice massa corpórea. Aferir PA e comparar com os padrões anteriores. Vamos lembrar que no primeiro trimestre de gravidez é normal que uma paciente faça hipotensão pela vasodilatação consecutiva ao aumento da progesterona. Então elas ficam hipotensas, por isso dá aquela preguicinha de manhã que não quer sair da cama, parece um carrinho velho, tem que empurrar para pegar e depois começa o dia mais tarde. É natural que seja assim. Mas depois, no segundo trimestre, a pressão dela começa a aumentar um pouquinho, voltando para os valores pré-gestacionais. Isso precisa ser comparado, porque se não voltar para valor pré-gestacional ou se crescer acima disso, são sinais de alerta. Avaliar fluxo vaginal toda consulta. Toda consulta, um obstetra precisa pegar um espéculo, passar na vagina da paciente para observar o fluxo vaginal. Entre as principais causas de amniorrex prematura ou de parto prematuro é a ascensão bacteriana de flora vaginal. A flora vaginal, a toda consulta, portanto, tem que ser avaliada, tratada se necessário. A prematuridade no Espírito Santo ela oscila nos últimos 10 anos mais ou menos 5%. Vamos lembrar que metade das causas de morte neonatais se relacionam com prematuridade. Então, prematuridade para a obstetrícia é um problema gigantesco e que pode ser evitado em algumas vezes quando a gente faz uma assistência mais comprometida. O toque vaginal ele precisa ser feito a cada consulta também, porque a partir daí a gente vai poder fazer uma avaliação se a cervix uterina está amadurecendo ou não. O amadurecimento da cervix significa a possibilidade de um parto prematuro. E ele é entendido através do apagamento do colo, amolecimento do colo, dilatação do colo e centralização do colo uterino também. Então não tem como a gente avaliar se o colo da paciente está amadurecendo ou não se a gente não tocar. Se a gente fizer um toque na primeira consulta e outro na última consulta, a gente não vai saber como esse colo evoluiu durante esse tempo todo. Então a cada consulta a mulher precisa ser avaliada com espéculo vaginal, toque vaginal, para avaliar o colo uterino. E o exame das mamas a cada consulta também. Objetivando a busca de tumorações e também orientações para o preparo do aleitamento. Como fazer uma avaliação da vitalidade do bebê? Basicamente, um bebê que cresce bem é um bebê que está saudável. Bem não é exagero, bem é dentro da curva esperada. Então a gente tem que fazer uma aferição da altura de fundo uterino, construir a curva de crescimento uterino e comparar com os valores normais da curva de crescimento uterino. Isso está atrás do cartão do pré-natal, tem um gráficozinho de curva uterina. Então um bebê que está crescendo na curva de forma adequada, um fundo que está crescendo na curva de forma adequada, traduz provavelmente que o bebê está crescendo de forma adequada também. Um fundo que cresce mais ou um fundo que cresce menos sugerem para a gente o crescimento exagerado, síndrome metabólica, um crescimento pequeno, anomalia congênita, síndromes genéticas e vasoespasmo. A cada consulta a gente tem que auscultar o BSF também. A gente tem que lembrar que o coração ele responde fisiologicamente a estimulações. É natural que estimulando um bebê aconteça a aceleração da frequência cardíaca fetal. Então uma ausculta de BCF de 15 segundos ela não é satisfatória para fazer uma avaliação do bem-estar fetal. A ausculta precisa ser uma ausculta demorada, precisa ter no mínimo 1 minuto. Ao final de 1 minuto o bebê pode ser estimulado pela mobilização do polo cefálico e então a gente continua fazendo a ausculta para ver se a frequência cardíaca do bebê vai subir ou se vai descer. A aceleração da frequência é entendida como sendo fisiológica e, portanto, se trata de um bebê com uma boa vitalidade. A desaceleração ela pode corresponder a uma situação de estresse fetal e aí, então, propedêutica pode ser necessário. Além disso, a avaliação do mobilograma fetal também traduz a vitalidade do bebê. A mãe, 4 vezes por dia, pode monitorar a quantidade de movimentos que o bebê faz por hora. É esperado que ele faça pelo menos 6 movimentos por hora. Menos do que isso, é um mobilograma comprometido. A limitação do mobilograma ela é relacionada com pacientes que são obesas ou grande obesas, que às vezes têm pouco de dificuldade de perceber a movimentação fetal. Bom,
É verdade, Jackson, mas a gente precisa corrigir isso, né? Se a gente entende que o pré-natal é para tentar oferecer a oportunidade de um nascimento de uma criança saudável e de que a mulher possa voltar para casa depois com boas condições de saúde, interpretar se existe fator de risco para um parto prematuro ou para uma infecção puerperal faz parte do atendimento pré-natal. A gente tem que fazer, não tem como não fazer. Assim. Se a gente se propôs a fazer um pré-natal, a gente tem que observar todas as etapas de uma consulta de forma responsável. Você está certo, vamos melhorar isso aí mesmo. Eventualmente as pacientes têm um pouco de reserva para serem submetidas ao exame, mas quando a gente conversa com elas e informa sobre a importância Precisa do exame, fazer o exame elas acabam ginecológico, concordando. né, nas E consultas isso começa a pré-natais. crescer no lugar onde você está. Você é o médico que examina, você é o médico que oferece um resultado melhor e as pessoas vão te procurar mais. E como prêmio para você, possivelmente você vai ter menos prematuridade, menos asfixia, menos morte neonatal, menos morte fetal, menos morte materna. Eu acho que é por aí que a gente quer, né? Talvez você consiga paz de espírito trabalhando direitinho, né? Que falta pra gente quando a gente tem um resultado ruim. E a gente precisa também ter paciência e ouvido para orientar as mulheres com relação às queixas comuns de pré-natal. Mastalgia, cefaleia, dor hipogástrica, varizes, associado ou não a hemorroidas, dormência de membros inferiores, labilidade emocional, lipotímia, perversão de apetite, perversão alimentar, pirose, dispepsia, flatulência, polaciúria, nictúria, noctúria, sonolência, são queixas muito comuns na gestação. A maioria delas se relacionam com a progesterona e a gente pode tratar com uso de sintomáticos ou com orientação. Eventualmente um antiácido, orientação alimentar, redução da ingesta hídrica nas refeições principais, almoço e janta, evitar deitar depois das refeições principais para diminuir a pirose, diminuir a dispepsia. A flatulência a gente pode tratar com simeticona, com dimeticona. A polaciúria e a nictúria não tem como interferir, a não ser que estejam relacionados com infecção urinária, que deve ser triada. Com relação à sonolência, a gente precisa orientar as pacientes que, quando elas passam pelo período de sonolência, no começo da gestação, elas não devem sair de casa desacompanhadas e também não devem dirigir, nem ter uma atividade laboral relacionada com máquinas, com instrumental que possam causar acidentes importantes, com lesão importante. Pinheiros, o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, eles garantem que o pré-natal pode ser feito por médico ou por enfermeiro. Isso é um direito adquirido, isso já não se... Assim, é fato. E se a gente se propõe a fazer assistência pré-natal, se a gente é médico, se a gente é enfermeiro, se a gente é parteiro, a gente tem que saber fazer. Não importa assim, qual a nossa formação. O que importa é qual a nossa proposta. A nossa proposta é de atender, e para atender a gente tem que saber. Se a gente não sabe, a gente vai buscar um caminho para poder solidificar a nossa formação e qualificar o nosso resultado. E isso vale para todo mundo. Assim, não é difícil a gente passar um espectro, não é difícil a gente ver um fluxo. E portanto, se a gente vê o normal, não é difícil a gente entender qual é o anormal. Se eu tenho dificuldade para tratar o que é o anormal, eu posso pedir uma ajuda, né? A gente sempre trabalha em equipe e a equipe precisa ser coesa. Não existe diferença de importância numa equipe. A gente está junto para trabalhar junto e para ter um resultado que deve ser oferecido e retornado para a comunidade. Então, eu não sei assim, se eu entendi direito a sua ponderação, mas a gente não precisa ser vaidoso. A gente tem que trabalhar junto. Eu acho que a humildade aí vai construir o que a gente quer que seja construído. Então, vamos para frente, de mão dada todo mundo. Ninguém está na frente de ninguém, ninguém está atrás de ninguém. É lado a lado. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, Isso a aí, ciência daí a pré-natal é uma importância desse importante trabalho estratégia de multiprofissional, redução de morbidade e multidisciplinar, né, mortalidade doutor materna, Alexandre? fetal e infantil, no Brasil, no Espírito Santo, no mundo inteiro. Assistentes de pré-natal devem trabalhar com zelo, responsabilidade e competência. Acreditar que fazer pré-natal é a coisa mais fácil do mundo, que basta conversar, medir pressão, medir fundo e dizer que ela está bonita porque está perfeita, está completa, já é mãe, não basta. A gente tem que orientar essa mulher a caminhar num bom caminho, num caminho seguro,
para chegar na maternidade. Por outro lado, a gente também tem que deixar um pouco o nosso comportamento paternalista e maternalista, né? As gestantes e familiares também têm deveres com o pré-natal. No nosso país, a lei regula que abandonar incapaz é crime, mas a impressão que eu tenho é que feto é incapaz também. Então, uma mulher que não frequenta o pré-natal, uma mulher que não obedece às orientações de pré-natal, ela está sendo negligente com a gestação dela, ela precisa ser responsabilizada também. Nem todo o insucesso da assistência de pré-natal ou da assistência ao nascimento é de responsabilidade do profissional de saúde exclusivamente. Muitas vezes a gestante, a família ou a gestante e família são negligentes com o pré-natal. Eles têm que ser trazidos para entender a responsabilidade que eles têm que ter no pré-natal. É isso aí, pessoal. Assim, é um assunto muito denso, muito provocativo também. Se a gente fosse começar a falar profundamente sobre ele, construiríamos um curso de pré-natal e teríamos várias sessões de discussão. E talvez assim, um momento importante se a gente discutir agora as dúvidas que vocês têm e vamos trocar experiência. Eu acho que eu posso aprender com vocês agora também, que estão num ambiente talvez diferente do meu. Acho que essa apresentação de hoje é mais para vocês conversarem sobre as dificuldades que vocês têm do que apresentar o que vocês já conhecem, né? Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma contribuição? Nós vimos a importância, né, do tema, é super importante, o acompanhamento pré-natal, para garantir a saúde materno-infantil. E neste contexto, a importância também dos grupos de gestantes, né, que eles possam ser realizados de maneira coletiva também. E puxando um pouco para o meu lado, não esquecer do pré-natal odontológico, que é super importante. Avaliação odontológica. A consulta odontológica, garantir que é um dos indicadores de IDV também. E parto pré-termo, endocardite materna, isso já foi lei, hoje já não é lei, mas existe a dúvida, mas de qualquer sorte, o acompanhamento odontológico, junto com o enfermeiro, com o médico, com o psicólogo, é importante. Tendo a demanda, a oferta de assistência é importante. Perdão? Então, olha só, não existe dúvida pequena de ninguém, né? Assim, dúvida é dúvida e não tem tamanho de dúvida grande ou pequena. O Ministério ele recomenda que sejam feitas 6 consultas. Algumas dúvidas aí chegando. O cartão da gestante tem espaço para 9, que todo mundo puxa e bota 10. E quando chega lá, a gente abre o segundo cartão e continua fazendo. Na Universidade Federal, a gente faz uma consulta a cada 4 semanas até o 6º mês, uma a cada 2 até 28 semanas, uma a cada 2 até 36 e depois uma a cada semana até o nascimento. Chegando em 41 semanas, não tendo acontecido o nascimento, a gente encaminha para o hospital. Se a gente usa a mão de interconsulta ou não, dependendo do risco, para a gente não difere muito. Por outro lado, quando existe o risco da gestação, esse calendário de consultas a gente altera, né, dependendo do fator de risco da gestação. Um bebê que cresce pouco, uma mulher que tem um diabetes que é de difícil controle, uma hipertensão de difícil controle. Às vezes a gente precisa ver a gestante mais de uma vez por semana. Então, assim, esse calendário de 6 consultas é para gestantes de baixo risco e que não complica no gravidez. O número de consultas mínimo é esse, o número de consultas máxima é quanto conseguiu ser feito até o nascimento. Não tem número máximo de consultas, né? O Jackson ainda pergunta sobre o atendimento da enfermeira se deve ser registrado no cartão da gestante, já que o espaço, por questão de espaço no cartão. São profissionais classificados e quando eles fazem o atendimento deles, quando eles executam o trabalho deles, esse trabalho precisa ser cadastrado. Ela faz o cadastro no prontuário e faz o cadastro no cartão do pré-natal também. E acabando no cartão, a gente abre o segundo, se necessário o terceiro e por aí vai. Não tem um motivo muito importante que eu entenda como sendo importante para dividir o prontuário. Na verdade, o cartão de pré-natal é da gestante, não é o cartão do médico. Então as pessoas que analisam ali têm que escrever, redigir o que foi visto naquele dia.
Uma paciente que tem uma intercorrência que vai a um plantão obstétrico, por exemplo, se eu atender naquele dia, eu faço registro no cartão também sobre como ela estava, porque quando ela for até o assistente dela, ele vai ter referência sobre o que foi visto, o que foi feito. Entendeu? Acho que quando o psicólogo faz assistência também tem que registrar, senão na grade de fundo TI, na parte objetiva obstétrica, mas no verso, que é a orientação sobre o estado emocional da paciente, que às vezes no parto vai fazer muita diferença para eu entender, por exemplo, se ela tem um risco maior ou menor de depressão pós-parto, por exemplo. Então, tudo que qualquer profissional faça na assistência a um paciente tem que ser registrado no cartão do paciente. Não um cartão médico, é um cartão do paciente, né? Então, é comprovado que a sensibilidade e a especificidade é bastante razoável do teste rápido. Isso aí. O que Outra acontece pergunta de eventualmente em alguns Pinheiros lugares é que a gente tem qual é a sua opinião, doutor Alexandre, oferta sobre os testes pequena de rápidos de quantidade HIV e laboratório, sífilis? um laboratório que tem um braço lento para rodar. A gente pede um exame hoje, que fica pronto daqui a 2 meses, a gente perde tempo para poder fazer um diagnóstico e tratamento. Eu acho que tendo à mão a possibilidade de fazer o rastreio para HIV e sífilis, ele tem que ser universal também. Afinal de contas, qualquer mulher que tenha engravidado, ela também pode ter contraído HIV, HVB, HVC, sífilis, herpes e todo o resto. Não tem por que a gente não fazer a triagem, né? Então, E temos uma última da Tiara de Vila Velha com relação à licença maternidade, de direito da gestante a partir de quantas semanas gestacionais? Para amamentar o bebê. E o Jacques Eu aqui já entendo que o melhor respondeu. momento para você sacar a licença é quando você ganha o seu neném. Às vezes a gente tira um pouco cedo, achando que depois vai pedir demissão do emprego, que não vai voltar ou que vai tirar férias, mas você perde o tempo de amamentar o bebê. E aí vai introduzir o leite artificial, expondo o bebê à gastroenterite, à internação e eventualmente ao óbito. É para ponderar assim sobre quando entrar com a licença, né? Em tese, quando ela ganhar um bebê. Então, isso aí, gente. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? O Gilmar, ele perguntou a triagem de quanto em quanto tempo para DST. É direito e ele é qualificado para isso. Tão qualificado quanto nós somos, entendeu? Também não querendo polemizar sobre o que foi dito agora, com todo respeito à enfermagem, com todo respeito à medicina também, foi feito um estudo que foi publicado no New England há 5 anos mais ou menos, comparando o resultado de citologias cérvico-vaginais colhidas por médicos e colhidas por enfermeiros. O resultado do exame foi que a qualidade do exame
pessoal? Vocês estão me escutando? A gente teve um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Eu gostei bastante da nossa web hoje. Foi bem produtiva, com muita participação, é isso mesmo. Lembrando que vocês também podem sugerir temas das nossas webs. E tem outro canal muito importante de comunicação de dúvidas, que são as teleconsultorias. Então, participem. Lembrando também que essa webconferência ela vai estar gravada no site do Telecel do Espírito Santo. Então, vocês podem assistir em outro momento e divulgar também para todo mundo, né, os profissionais da unidade. Então, quero agradecer a presença de todos e, mais uma vez, agradecer essa palestra excelente, né, super esclarecedora do Dr. Alexandre. E é muito bom tê-lo aqui com a gente. Esperamos você aqui mais vezes, viu, Dr. Alexandre? Para outras contribuições. Então, boa tarde a todos e aguardo vocês também numa próxima webconferência sobre a saúde da mulher. Tchau, pessoal, e até a próxima.